Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme el rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de eso, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Estuvieron allí no muchos días. Hasta ahí. Señor Jesús, te alabamos por tu palabra, porque estamos acá a aprender de ti. Y pedimos que tú ilumine tu palabra una vez más para que podamos entenderla y aplicarla en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Transformación. Yo cuando miré este texto esta semana, en la mañana de hoy, me vino esta palabra transformación, porque acá es la conocida historia de Jesús que transforma el agua en vino, ¿no? Yo me acordaba de mi señora cuando estaba dando clase a los niños y iba a representar esta clase. Ella ponía jugolín en polvo, color de vino, ¿no? En una jarra, y ellos no sabían. Y ahí ella hablaba que Jesús agarró el agua y transformó el agua en vino. Y cuando echaba el agua dentro de la otra jarra, ella iba se poniendo roja. Y los niños, ¡wow! ¿No? Entonces la maestra quedaba con el mismo poder de Jesús ahí, ¿no? Y después de la clase ya hacía otra representación mostrando cómo lo hizo, para que los niños no salieran de ahí. Yo en mi maldad, yo iría dejar como estaba, ¿no? Pero ella, como es una maestra competente, ella explicaba después a los niños cómo se dio el milagro en la clase, ¿no? Y explicaba el de Jesús, que realmente era poderoso. Transformación, la verdadera transformación. Pasar de una cosa a otra no es arreglar, es transformar. Es pasar de una cosa a otra. No es un arreglar, es un transformar. Si ustedes agarran mi auto allá afuera y tratan de dejarlo nuevo, va a ser un arreglo, no va a ser una transformación. Aunque no parezca, ele sigue siendo auto ahora. Y si ustedes lo arreglan, seguirá siendo auto, ¿no? Un auto mejor, obviamente, pero auto. Pero que transformar una bicicleta en un auto es una transformación. Es una cosa en otra, ahí se llama transformación. Entonces, lo primero interesante acá, que vamos a estar viendo en este texto, es que Jesús promueve una transformación. Él transforma una cosa en otra cosa. Agua en vino. Esa es la idea.
solo Dios puede cambiar la esencia de lo que sea. Solo Dios tiene este poder. Cuando estudiamos la palabra de Dios y vamos a Génesis y vemos Dios creando de la nada las cosas, es una acción que solo Dios la tiene. El Dios de la Biblia es el Dios que puede de la nada hacer algo. O es el Dios que puede agarrar algo sin forma, vacío, y transformarlo en algo con forma y con vida. Es el poder de Dios, la creación de Dios. Dios tiene este poder. Y ahora, después de algunos miles de años, viene Jesús, a 2000 años atrás más o menos, y promueve este milagro, ¿no? Es interesante que este es el primer milagro que Jesús hizo relatado en su historia. Y solo está en el Evangelio de Juan. Cuando ele empieza su ministerio, es su primera señal. Y Juan es el único a llamar esta transformación de señal. No solamente milagro, obra, pero Juan utiliza la palabra señal. Señal es algo que indica alguna cosa, es una señal. Entonces, había motivos específicos para lo que Dios hacía. Y entonces, en el Evangelio de Juan, ustedes van a ver 7 milagros que van a ser realizados y relatados en este libro. Y los 7 tienen el propósito de apuntar para Cristo como siendo Dios. Porque el Dios de Génesis ya estaba claro que era el Dios que creaba todas las cosas. Pero hacer entender a la gente de la época, a los judíos, a todos los que escuchaban la palabra, que este Cristo, Jesús, era Dios. Entonces era para reflejar las señales apuntaban para su deidad, para provar que realmente Cristo es Dios. Obviamente que si miramos solamente el libro de Génesis, el primer capítulo, vamos a ver ahí que Cristo ya está presente ahí. La Trinidad ya está actuando ahí. Un estudio un poco más depurado, más detallado, ya va a ver que ahí está destacada la Trinidad. Y también apuntado ahí en Génesis la venida de Cristo Jesús. Pero cuando viene Cristo Jesús, ahora Ele vai hacer los señales que confirman que Él es Él. Que Cristo Jesús es Dios. Y acá está la primera señal. Entonces, si ustedes van acá en el verso 1, dice, al tercer día se hicieron las bodas en Caná de Galilea. Al tercer día ¿de qué? Del último evento, que fue lo que predicó Pastor Billy acá domingo. Yo no estaba, pero ustedes ya pueden verlo por YouTube. Nosotros ahora somos una iglesia inserida en las redes sociales. A veces yo me espanto, aparece una cara fea, soy yo. Estoy ya buscando algo en internet y aparece ya. ¿No? Entonces ustedes busquen en YouTube, se inscriben en el canal ahí de YouTube, ¿no? Y para que puedan acompañar las predicaciones y después, ¿no? Entonces, ahí está la predicación de Billy, que predicó sobre el último tema acá, que era la llamada de Natanael. Entonces Jesús llama a Natanael a seguirlo de una manera muy particular. Yo no voy a predicar de nuevo acá como fue, pero yo sé que fue una manera linda. Y después de 3 días de lo acontecido, ahí entonces tenemos el relato de unas bodas que se pasaron en Caná. Caná era una ciudad, estaba más o menos ahí a 14 kilómetros de Nazaret, en la región ahí. Ellos no saben muy al cierto dónde era.
Agora estou como símbolo que retine, não? Bam. Tem um tum aí, algo raro. É esse tum mesmo. Olá. Tá bem aí? Olá. Está sendo um ruído esse. Agora quedou bárbaro. Agora não, agora sim. Na microfonia. Hay algum aparato prendido aí que... Muito bem. Então, o que passou? Onde estava eu? Hablando de Caná. Caná era uma cidade, mais ou menos, 14 quilômetros aí de Nazaré, região de Galileia. Eles saíram de onde estavam, onde passou o episódio de Natanael. E ao outro lado do Jordão, em algum lugar aí, estava esta cidade que era Caná. E eles foram a uma boda. Foi acá. E estava allí a madre de Jesus. Então, a madre de Jesus estava nesta boda, muito provavelmente destacada acá, porque deveria ser seguramente ou pariente ou alguém muito próximo à família. E por isso a invitação. Nós sempre invitamos os mais cercanos que estão dentro do convívio para alguma festa importante, não? Então, acá, seguramente, Maria tinha uma relação muito próxima e foram também invitados a las bodas Jesus e seus discípulos. Então, Jesus também foi invitado para estas bodas e como invitaram a Jesus, invitaram também a seus discípulos, que na época seguramente eram 5, porque já foram relatados acá no Evangelho de João. Seria Andrés, Simão Pedro, Felipe, Natanael, o último acá, e um que está oculto acá, que é Juan. Juan sempre escrevendo seu Evangelho, trata de ocultar seu próprio nome e deixar sobreentendido que ele está aí. Então, obviamente, Juan, não, foi a chamada de Andrés e Simão Pedro. Vocês vão ver já em Santiago, em los outros evangelhos, que eles estavam juntos aí, eram do mesmo ofício, eram pescadores e todo o demais. Então, seguramente, Juan, que escreveu, estava aí, los 5. E faltando vino, la madre de Jesús dijo, no tiene vino. Aí no verso 3 empieza o drama. Uma boda, la boda sempre patrocinada por el novio. Eu quero destacar aí mi aprecio por esta tradição. Eu creio que vai aplicar em minha vida, que os novios se encarguem de las bodas. As bodas acá duravam de 7 a 14 dias. Me encantou a ideia, não? Uma vez que lá é problema de novio, então que sejam 21, para mim está tudo bem, não? 21 dias. Não? Acá de 7 a 14 dias uma boda poderia durar. E então havia muita comida e todo o demais. Obviamente, os novios que tinham mais condições, mais dias de fiesta, os que menos, não? Pero estavam na isla as bodas e eles participando. Jesus participa de uma boda. Se vocês têm dúvida se devem participar ou não de um matrimônio, de uma fiesta de matrimônio, acá Jesus participava. Porque confirmava Jesus aí em sua presença o próprio mandamento de Deus em Gênesis, que o homem e a mulher deveriam casar-se, formar família e ter hijos. E esta festa, que era o princípio de uma relação, estava aprovada por Cristo Jesus e ele aí participava. Então, esse é um mandato para a humanidade, não é para a igreja, é para todos os homens. Não? Os que obedecem desta maneira são obedecidos por obedecê-lo, aunque não sejam crentes. E os que não lhe obedecem a esses princípios são prejudicados. Todo princípio de Deus aplicado por qualquer pessoa genera bendição para esta pessoa, aunque não seja crente.
Não quer dizer que ela vai estar na presença de Deus ou que sua vida vai ser uma vida de comunhão com Deus, pero os problemas que vêm deste princípio ela não vai administrar, porque estes princípios estão sendo praticados aún de maneira aún sem saber o que está haciendo, ¿no? Então, se uma pessoa aplica os princípios de finanças em sua vida, ele vai ser bendecido, e isso independe se é crente ou não, porque está aplicando bem, está fazendo o que Deus ensinou. Então, este matrimônio acá, cumprindo, eram judeus, possivelmente, não? Seguramente, por el contexto da boda, seguramente judeus, e estavam aí celebrando então a boda, e Jesus estava aí participando. Uma coisa interessante é que a madre de Jesus percebe que falta algo. Então se nota aí muito provavelmente que a madre de Jesus era bastante íntima desta família, porque se involucrou em los problemas da boda, não? Eu mirava a reunião que tivemos com Mati e Anita, e tu ibas à cozinha e havia mulheres já solucionando problemas. Se faltava bebida, se faltava isso, mirar que não há pão, ou café, não sei quanto, 4 ou 5 mulheres aí, não? E eu mirava e pensava, estas são as Marias da fiesta, não? Que estão preocupadas que todo ande bem, ajudando a los protagonistas da fiesta para que todo saia bem. Sempre há alguns mais próximos que estão mais atentos a los problemas. Maria estava atenta. Faltou vinho. Chegou aí em um determinado lugar, faltou vinho. Aí ela chama os que serviam a bebida, faltou vinho, faltou vinho. E Maria então, o que faz? E faltando vino, a madre de Jesus lhe dijo, chegou a Jesus, não têm vinho. Jesus era um invitado. E Maria busca a Jesus. Por quê? O que tem que ver Jesus com o vinho? Se falta vinho ou não falta vinho. Maria era madre de Jesus. Agora imaginem-se ter um filho sem pecado. Qualquer problema que ela tinha na casa, e muito seguramente José tempranamente faleceu, porque os relatos sobre a vida de José estão aí muito restritos a seu nascimento, então provavelmente se foi temprano, e Jesus era o maior da casa. E ela dizia e levava os problemas a Jesus. E ela falou, meu filho vai solucionar isto. Não sei como, mas vai. A experiência. E ela então se utiliza de sua relação de madre para involucrar a Jesus em um tema que estava passando allí. Se terminou o vinho, Jesus. E aí Jesus lhe dijo, ¿qué tienes comigo, mulher? Aún não ha venido minha hora. E aí muitos dizem acá, lendo isso, e começam a pensar, bueno, era Jesus. Então, como Jesus falou isso? ¿Qué tenho contigo, mulher? Não ha chegado minha hora. Porque se leemos assim, leemos, ¿qué tenho contigo, mulher? Porque hablar mujer acá em espanhol é bravo, né? Se a mulher vem a falar com o marido diz, ¿qué querés, mujer? Algo vai mal. Eu só hablo com minha mulher assim em broma. ¿Qué querés, mujer? Em broma. Porque em sério, ela já agarrou o sentido em espanhol. Não é uma boa ideia hablar mujer para tu mujer, aunque seja tu mujer. Não é sábio. Não hables. Há outras palavras. Mujer não é bueno. Em espanhol isso é muito forte. Em português já é mais tranquilo. A ideia acá, do original acá, é
a tradução assim, mais literal, nos olvidemos do sentido, literalidade do grego, não? Que há entre tu, eu e tu? Entre tu e eu. Que há entre tu e eu? Essa é a ideia. Que há entre tu e eu, Senhora? A palavra mulher acá, mi senhora. Algo assim. Então, era um término de respeito, pero de distância. Marcava uma distância, um distanciamento. E que há entre tu e eu, que há entre tus interesses e mis interesses. Que relacionar. Jesus estava começando seu ministério. Recién havia salido de sua casa. A relação Cristo-família cambiava aí. Ele não se casou e saiu de casa. Pero ele assumiu seu ministério de 3 anos e saiu de casa. E assumiu suas responsabilidades ministeriais. E aí então um quiebre no nível de relação. Quando Jesus disse, não ha chegado minha hora, ele já está falando de la revelação de lo que ele é delante de la gente. Ele tinha um plano de revelação progressiva hasta la cruz, e sua ressurreição e sua ascensão. E ele tinha que passar por esse plano, e não poderia antecipar este plano. Tanto que algumas pessoas que ele sanou, ele disse, não hables de mim a nadie, simplesmente vá a tua família e quédate aí. E muitas vezes a pessoa não lhe obedecia. E alguns demônios diziam, ¿qué tenés con nosotros? Jesús, hijo de Davi, Messias, enviado. E tratavam de revelar quem era Cristo antes del tempo. Então Jesus tinha claro os tempos. Não era o momento de la revelação plena. Então ele estava ponendo para Maria uma dimensão de seu ser que ela não lo tinha. Ela tinha a dimensão daquele hijo que quando tinha problemas falava com ele e ele solucionava tudo. Pero aí este problema, como se solucionaria? Não? E então ela disse, Jesus dijo, aún no ha venido mi hora, y su madre dijo a los que servían, hacer todo lo que los dijere. O sea, yo no voy a dar mi opinión y no voy a ayudar a ustedes en nada, simplesmente hagan lo que él, obedezcan a él. Este es el gran mandamiento de María, en mi opinión. Hagan todo lo que él los dijere. Se nosotros hiciéramos esto, não haveria idolatria à pessoa de Maria jamás, não? Porque Cristo foi totalmente em contra desta ideia e o Evangelho é totalmente em contra desta ideia, não? E então Jesus estabelece a distância de ele com sua madre, uma distância que obviamente aumentaria. Esta palavra mulher não é como falta de respeito como temos nós outros, porque esta mesma palavra mulher foi utilizada por Jesus quando estava na cruz. Quando ele disse, mulher, este é tu hijo, Juan, esta é tu madre. Passando a responsabilidade do hijo maior que cuidava da madre a Juan, seu discípulo, quando estava na cruz. Então, esta palavra mulher não tem o sentido pejorativo que temos acá em nosso idioma, ¿está bien? Pero marcava a distância que haveria e que sempre vai haver. E isto passa em todos os relacionamentos. Nós sempre falamos com minha senhora já em casa, há um nível de relacionamento para a mais chica que tem 16, que é diferente da maior que tem 25, 26. Que é diferente lá do meio que tem 23. Há etapas diferentes na vida e os relacionamentos vão a ganhar uma distância e uma relação de respeito mientras a pessoa chega a sua madurez.
E o matrimônio, obviamente, é o clímax de esto. Quando a pessoa sai de casa. Aí, padre e madre passam a ter uma relação totalmente distinta sobre influência e todo o demais. São etapas diferentes da vida. Não? E Jesus acá estava marcando para Maria uma etapa diferente em suas vidas. Agora eu sou o homem que tenho algo que fazer. Que tenho eu contigo. Que há entre eu, tu e eu? Que há entre tu e eu? Agora cambiou. Era isto que Jesus tratava de passar a Maria. Pero Jesus não deixou de atender a esta necessidade da festa específica. Estavam allí 6 tinajas, verso 6, e estavam allí 6 tinajas de pedra para água, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Entonces habían tinajas de piedra, eran como vasos grandes, enormes, caberían ahí, hay una medida oscilante ahí, los estudiosos, entre 50 y 80 litros cada tinaja. Vamos poner 50, porque soy malo de matemática, me gusta más este número, 50, ¿no? 6 tinajas, 6 por 5, 30, 300 litros de agua, repartidos em 6 tinajas, vasos grandes de pedra. E estes vasos eram usados ritualmente. Os judíos, eles tinham uma lei entre eles de purificação de suas manos e de los utensílios utilizados para comer, um lavado específico de santificação e purificação. Era uma tradição de los judíos, que eles incorporavam como sendo lei de Deus. Pero a lei do Antigo Testamento não pedia esta prática. Esta prática foi adquirida como uma tradição entre o último profeta e Juan. Aí temos o período interbíblico e nestes 400 anos, para preservar com a preocupação de preservar as leis do Antigo Testamento, os sacerdotes começaram a reescrever e a agregar coisas a esta lei para enfatizar que era importante a santificação, a purificação das coisas, e a pensar a agregar práticas que eram na parte de lo que se estava escrito em Éxodo, Deuteronômio, Levíticos. Eles foram mais allá. Então, estas eram tradições que eles imponiam às pessoas, que passava a ser uma carga para as pessoas, e eles tinham então que praticar isso para serem consideradas pessoas crentes, judias, puras. E Jesus vai utilizar esta água, que é da tradição, da purificação, e vai transformar isto em vinho para tomar e alegrar a festa. Ele cambia totalmente a intenção da coisa. Jesus vai romper com estas tradições. Quando seus discípulos foram censurados, já em Marcos capítulo 7, vocês podem achar, seria Marcos, não sei se anotei acá, Marcos 4, 7 ou Marcos capítulo 7, não sei. Que está Marcos 7, 3 e 4. Tem o episódio aí que Jesus condena, os discípulos são condenados por não praticar estas tradições e Jesus então rechaça essas tradições, porque não eram coisas que Deus havia puesto, eram doutrinas de homens. Eram práticas que foram agregadas à vida de los judíos com o passar de los anos. Então, Jesus agarra estas águas, que significam isto, e transforma estas águas em vinho. Como? E Jesus les dijo, 7, llená estas tinajas de água, porque já haviam sido utilizadas, eles llenaram de água, e lá llenaram hasta arriba. Então, les dijo, saca ahora e lleva
al maestresala y se lo llevaron. Maestresala era el responsable por la fiesta, el que organizaba todo, ¿no? Que cuidaba de los que servían, ¿no? Era lo maestresala. Y entonces cuando llegaron ahí, las tinajas estaban llenas de ¿qué? Del mejor vino que ya se produjo en la historia de la humanidad, porque fue hecho por el propio Dios. Él transformó agua en vino. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Nada que ver con la otra. Es una transformación, es una separación de una materia para otra materia. Y el maestro Sala no sabía lo que había pasado. Él estaba tratando de las cosas de la fiesta, probó el vino y dijo, ¡pah! Ese vino es maravilloso. Entonces, cuando el maestro Sala probó el agua hecha vino, sin saber él dónde era, el 9 estoy, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. O sea, él dijo, no es esta la costumbre la gente va llegando y lo vas empezando a dar lo mejor. Allá por el tercer día, cualquier vino que venga ya está bien, ¿no? Ya. Pero cuando empezamos a probar las cosas, nuestro criterio de evaluación es más fuerte, ¿no? Pero el maestro Sala acá falou, el mejor vino después. ¿Por qué, no? Y quedó realmente impresionado. Y el 11, entonces Juan explica, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. El resultado de todo eso, de este milagro, fue que su glória foi manifestada. Que era sua glória? Sua essência. Seu ser foi manifestado. E alguns discípulos começaram a crer que ele era realmente aquele que havia de venir. Os discípulos começaram a crer. Então, Jesus, e acá é interessante que Juan disse, este princípio de señales. Entonces, principio de señales. El primer señal que apunta para la deidad de Cristo Jesús. Para esto sirvió la señal. No solamente para que la gente disfrutara el vino, pero para que la gente supiera que este milagro estaba apuntado para aquel que era el Mesías. ¿Quién consiguió en este mundo hacer que agua pasara a ser vino? Sin ser por el método de Lilian. El método de Lilian no vale. ¿Quién fue? ¿Quién pudo hacerlo? Nadie. Solo Dios puede hacerlo. Entonces esta es una señal. Y vamos a pasar en este libro, mientras vamos predicando sobre los temas, sobre 6 milagros más que apuntan exactamente para lo mismo. La deidad de Cristo Jesús. Cristo es Dios. Cuando pensamos en Cristo Jesús, tenemos que pensar que Él es Dios. Y no un hombre que estuvo, pasó, fue lindo, un filósofo, hacía milagros. No. Las señales que Él hizo apuntaban para su deidad. Cristo es Dios. Nosotros cuando hablamos con Cristo Jesús, estamos hablando con Dios. Nosotros cuando vemos la obra de Cristo Jesús, estamos hablando de la obra de Dios. Cristo es Dios, Dios es Cristo Jesús, en esencia, ¿no? Es esta Trinidad con el Espíritu Santo, obviamente, que nosotros no comprendemos. Algo importante acá es que este texto marca lo cuanto Jesús es divino
e quanto os humanos são humanos, incluso Maria, humana, sem entender todo o conceito das coisas, aunque estava aí com Jesus desde sua niñez. Sabia que Jesus solucionava problemas, mas aún não entendia a dimensão disto, porque era humana, pecadora. E a outra parte importante que eu agreguei no texto é que o 12 disse: depois de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos e sus discípulos. Estuvieron allí não muitos dias. Maria foi virgem hasta que nasceu Cristo Jesus. Aí se perdeu a virgindade e seu marido, então, pudo estar e coabitar com ela. E ela teve filhos com José. Por isso que acá está dizendo Jesus, sua madre, seus hermanos e seus discípulos. Hermanos acá não é a igreja. Eram seus hermanos mesmo, sua família. E a palavra acá para hermanos, é a palavra que é utilizada para hermano parente em toda a Bíblia. Acá verso 12, é adelphos. Adelphos é hermano, adelphos. E seguramente, em la fiesta, disse que estava Jesus e seus discípulos foram invitados. Aí eu falei de quem? De Andrés, Simón, Felipe, Natanael e Juan. Estes eram já discípulos de Cristo Jesus. Pero haviam 2 discípulos futuros que estavam na festa também, pero não foram categorizados como discípulos aún. Que era quem? Seus 2 hermanos, Santiago e Judas, não Iscariotes, é o outro Judas. Estes 2 eram hermanos e medio hermanos de Jesus, porque os 2 eram filhos de José, biologicamente, e Jesus era biologicamente só o filho de Maria, porque seu padre era Deus. Sus hermanos. Então já havia em la comitiva cá 7 de seus discípulos, pero que eram chamados discípulos em la época apenas, solamente os 5 primeiros, e os outros 2 aparecem mais adelante quando Jesus hace uma lista e separa 12 para caminharem com ele, mais próximos, e este grupo então se inclui seus 2 medio-hermanos. A Judas, que foram futuramente discípulos de Jesus. E há um Santiago em la lista de discípulos. Este não é Santiago, hermano de Jesus, tá? Este é o Santiago que morreu quando começou a igreja, lo mataram. Este não é o Santiago que escreveu o livro de Santiago. Há 4 Santiagos na Bíblia, não vou explicar todos, pero um era hermano de Jesus e um morreu quando começou a igreja de Cristo Jesus em Hechos, para ter estes 2 claros, está bem? Um era hermano de Jesus. E Judas, que escreveu a carta, que tem um capítulo solo, era também hermano de Jesus, medio hermano de Jesus, hijos de Maria. ¿Está bien? Ustedes van a ver más adelante que ellos, María y sus hermanos, no creían en Cristo como Mesías todavía. Foi um processo na vida deles. ¿Está bien? Entonces, tenemos esto en cuenta quando pensamos en el ser humano, los humanos e sus histórias, e como Deus rescata los humanos, ¿no? Haciendo discípulos, haciendo com que seus parentes passem a ser discípulos. E como Cristo, era Deus encarnado. São 2 coisas bastante diferentes. Então, a pergunta é se nós em que categoria estamos. Se somos simpáticos a Cristo,
se somos conhecedores de Cristo Jesus, que lo invitaríamos a uma fiesta se estiver aí, se fuera hijo de uma grande amiga. Como é Cristo para vós? Que relacionamento há? A vida do ser humano é marcada por relacionamentos. Não há caso. Por mais que nós seamos ermitaños, nossa natureza não apunta para o aislamento. Isso não é sano para o ser humano. Isso faz mal a qualquer pessoa. A grande crise, a grande enfermidade do mundo hoje é a depressão. E a depressão, eu sou um adepto da depressão, eu já luto com isso há muitos anos, que é a gana de entrar no quarto, poder uma frazada arriba, ir abaixo da cama, cavar um sótano, entrar neste sótano, cerrar aí e começar a cavar um poço e ir a este poço que tem uma luz no fundo, que é um abismo, e aí você vai tirar aí adentro e vai. A depressão existe. Não? É uma gana de não estar. Quem já passou por isso sabe o que é, não? Pero a sanidade é todo o contrário a isto. É o relacionamento. Então, nós vemos Cristo, o Hijo de Deus, se hizo homem para se relacionar com sua criação. E como homem, foi a festas, foi a bodas, a las fiestas religiosas de sua época, visitou casas de pessoas, comió com pessoas, foi recebido e recebeu pessoas e se relacionava. Jesus tinha uma vida sana e sanava aqueles que estavam a seu redor. Porque Ele é Deus e nós somos seres humanos, como Maria, como Santiago, Judas, Pedro, Andrés, Natanael, como o novio que se casa, somos seres humanos. E nossa relação com Jesus sempre vai a produzir o que produjo acá no verso 11. Este princípio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. E esta é a ideia do livro do Evangelho de Juan, quando ele o escreveu, já foi explicado para o pastor Billy, que era para que se creyeran que Cristo é o Hijo de Deus. A ler este livro, nós temos que chegar à conclusão de que ele realmente era o Hijo de Deus. E que acá, de maneira específica, tem o poder de transformar algo que é uma coisa em outra coisa. Para terminar, 2 Coríntios, só um verso da Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Pablo escrevendo, explicando sobre a transformação que Cristo pode produzir, não em água, mas em vidas. Agora, disse: de modo que se algum está em Cristo, nova criatura é. As coisas viejas passaram, e aqui todas são hechas novas. É uma transformação de vida. Jesus Cristo, que tem poder para transformar água em vinho, ele tem um poder superior, que pode transformar pessoas comuns em hijos de Deus. É nova criatura, não é uma criatura melhorada. É nova criatura. Então, o que eu vejo em mim de bueno, depois que conheci a Cristo, não pertencia a Marcelo, que não conhecia a Cristo. É outra pessoa. Outra pessoa. Sou eu, pero totalmente transformado. Eu não fui arreglado.
Eu não fui arreglado, eu não fui reformado, eu fui transformado. Fui hecho nueva criatura. Esta é a experiência que Cristo pode proporcionar. E transformar água em vinho foi só uma coisa sencilla que Deus hizo para solucionar um tema aí da festa que sua madre lhe pedia, pero que apontava, a sua vez, para quem ele era, sua glória. Porque ele que pode transformar um ser humano, transformar água em vinho, é fácil. Difícil é transformar-me a mim. Eu sou mais complicado que água para tornar-me vinho. Então, Deus tem este poder para te transformar. A ideia é que as coisas viejas passaram. Então, eu não quero nada que seja viejo. Quando dizem, pero eu sempre fui de tal maneira e eu sempre fui assim, eu não quero ser escravo de meu passado, de lo que eu era. Nem de minhas virtudes, nem de meus defeitos. Eu quero saber, como nova criatura, que tenho que ser. Não importa minha personalidade, se sou cajado, se sou eufórico, se sou fleumático, se tenho crises de melancolia. Isto não me importa. Eu quero saber a nova criatura. O que é ser nova criatura? É ser como Cristo Jesus e imitá-lo. Então, o que Cristo Jesus faria? Isto eu vou ser. Não importa quem eu fui, como era, quem me ensinou, meus padres, porque quando era chico me pegaram, não importa nada. Eu quero ser igual a Cristo. E solucionar meu problema. Meu problema é que eu não quero ser igual a Cristo. As coisas viejas que passaram, às vezes eu quero que passem de novo. Então, esta é a luta que nós temos. É entendermos a obra que Deus está fazendo em nós. Nova criatura, transformação. Não? É como não sei como se diz acá, uma larva que passa a ser mariposa. São coisas completamente distintas, não? É uma transformação. A coisa nem camina, de repente está volando. Não? É algo para ilustrar mais ou menos, não? Para que entendamos. Pobremente estou ilustrando. A transformação que Cristo proporciona na vida da pessoa. Transformação. Quem quer estar no processo de transformação de água para vinho e não de água em jugolín? Água para vinho. Aqui já é só uma ilustração. Então, que Deus nos bendiga e nos ajude neste processo. Amém? Amém. Oremos. Vamos a poner nuestra vida ahora delante de Dios y pedir para que nuestras acciones correspondan a quien Él es, más que todo. Oremos. Dios querido, te alabamos por tu poder, tu deidad, tu cuidado, las bendiciones que has derramado sobre nosotros, por la transformación que ha proporcionado a varios de nosotros. Que por meio de tu palavra nós experimentemos sempre a transformação. Transforma-me, que sou tão pecador, Pai, necessito de ti. Transforma meus irmãos também a cada dia nele melhor vinho, que só tu puedes fazer. Não porque merezcamos, pero por tu graça. Graças porque tu eres Deus e por isto estamos aqui, para glorificar a tu nome. Não como um ser que devemos respeitar porque viveu no passado e hizo coisas buenas, pero por um Deus que é presente em nossas vidas neste dia de hoje. Te agradecemos por isto, Cristo Jesus, e em tu nome oramos. Amém.